Neste vídeo vamos mergulhar na história de Rapa Mundi, álbum lançado em 1996 pela banda carioca O Rapa e considerado um dos discos mais importantes da música brasileira dos anos 90. Vamos explorar curiosidades, bastidores, letras marcantes, críticas sociais e o impacto que esse trabalho teve no rock nacional e na cultura urbana do Brasil. Uma verdadeira viagem pela sonoridade pesada, consciente e inovadora que transformou o Rapa em uma das maiores bandas do país. Em meados da década de 1990, o Brasil vivia um período de profundas transformações sociais, culturais e econômicas. O rock nacional já não vivia o mesmo auge comercial dos anos 80, o rap ganhava força nas periferias, o reggae conquistava novos espaços e a juventude urbana começava a buscar músicas mais conectadas com a realidade das ruas. Foi nesse cenário que surgiu um disco capaz de unir crítica social, peso musical e identidade brasileira de uma maneira quase inédita. Em 1996, o Rapa lançou o Rapa Mundi, um álbum que não apenas consolidou a identidade da banda, mas também redefiniu os caminhos do rock brasileiro. Naquele momento, o grupo ainda buscava seu espaço definitivo na cena musical. O álbum de estreia havia apresentado a mistura sonora da banda, mas foi em Rapa Mundi que tudo pareceu ganhar forma, personalidade e propósito. O disco trouxe uma banda mais madura, mais consciente e muito mais agressiva artisticamente. Era um trabalho que misturava rock, reggae, rap, dub, MPB e música periférica sem soar forçado. Tudo parecia natural, orgânico e extremamente verdadeiro. Um dos aspectos mais fascinantes de Rapa Mundi era justamente sua atmosfera urbana. O álbum soava como o retrato de um Brasil desigual, violento e emocionalmente carregado. Enquanto muitas bandas apostavam em letras românticas ou temas mais comerciais, o Rapa mergulhava em problemas sociais, injustiça, violência policial, exclusão e sobrevivência nas grandes cidades. Isso fez com que a banda criasse uma conexão quase imediata com jovens das periferias e também com uma classe média que começava a enxergar a realidade urbana de outra forma. Musicalmente, Rapa Mundi era um disco ousado. A banda utilizava bases pesadas de guitarra misturadas com grooves marcantes de baixo e bateria, além de efeitos de dub e influências jamaicanas muito evidentes. A produção apostava em uma sonoridade suja, densa e pulsante, algo que ajudava a transmitir o peso emocional das músicas. Diferente de muitos discos da época, que buscavam um acabamento excessivamente limpo e radiofônico, Rapa Mundi abraçava a imperfeição como parte da sua identidade. Grande parte dessa força vinha da presença de Marcelo Falcão. Sua voz rouca, carregada de emoção e urgência, transformava cada faixa em uma espécie de desabafo coletivo. Falcão não cantava apenas melodias, ele parecia narrar a vida real das ruas. Sua interpretação era crua, intensa e extremamente humana. Isso ajudou a transformar as músicas em verdadeiros manifestos urbanos. Entre as faixas mais importantes do álbum, uma das que mais chamaram atenção foi Hey Joe. Embora fosse baseada em uma canção já conhecida internacionalmente, a versão de O Rapa ganhou um significado completamente novo. A banda transportou a música para a realidade brasileira, criando uma leitura social poderosa. A canção falava sobre violência, perseguição e sobrevivência, tornando-se rapidamente um dos maiores sucessos do grupo. O impacto foi tão grande que muita gente passou a associar Hey Joe diretamente ao universo do Rapa. Outro destaque fundamental foi Miséria S.A., uma faixa extremamente crítica e provocadora. A música atacava a exploração da pobreza e mostrava como a miséria muitas vezes era utilizada como ferramenta política e econômica. Era uma crítica dura, direta e desconfortável. E justamente por isso funcionava tão bem. O Rapa nunca tentou suavizar a realidade. Pelo contrário, a banda queria jogar tudo na cara do ouvinte. Esse caráter crítico acabou diferenciando o grupo dentro da cena musical brasileira. Enquanto muitas bandas da época ainda estavam presas a fórmulas comerciais, Rapa Mundi parecia ter um compromisso artístico muito maior com autenticidade e denúncia social. Isso aproximava o grupo de movimentos culturais urbanos que cresciam naquele período, especialmente o rap nacional. Outro ponto interessante é que o álbum ajudou a quebrar barreiras entre estilos musicais. O rock brasileiro tradicional muitas vezes mantinha certa distância do rap e da música de periferia. O Rapa destruiu essa divisão. A banda mostrou que era possível unir peso, poesia, consciência social e ritmos brasileiros sem perder identidade. Isso abriu caminho para diversos artistas que surgiriam nos anos seguintes misturando gêneros de forma mais livre. A influência de Rapa Mundi pode ser percebida em muitas bandas e artistas brasileiros posteriores. A forma de abordar temas sociais com intensidade emocional passou a inspirar grupos de rock, reggae e rap. O disco ajudou a legitimar uma linguagem mais urbana e periférica dentro do mercado musical brasileiro. Não era mais necessário cantar apenas sobre amores e dramas pessoais. A rua também podia ser protagonista. Outro detalhe curioso é que o álbum cresceu muito através dos shows ao vivo. O Rapa construiu fama por apresentações intensas, cheias de energia e forte conexão com o público. As músicas de Rapa Mundi ganhavam ainda mais força nos palcos.
A mistura de peso sonoro, crítica social e emoção transformava os shows em experiências quase catárticas. Além disso, o disco chegou em um momento importante da televisão musical brasileira. Os videoclipes da banda passaram a circular constantemente em programas dedicados ao rock e à música alternativa, ampliando ainda mais o alcance do grupo. A estética dos vídeos, geralmente sombria e urbana, combinava perfeitamente com a identidade musical da banda. Mas talvez o maior mérito de Rapamundi tenha sido sua honestidade artística. O álbum não parecia calculado para agradar gravadoras ou seguir tendências. Havia verdade em cada música, em cada letra e em cada arranjo. Isso fez com que o disco envelhecesse muito bem. Décadas depois de seu lançamento, ele continua atual em vários aspectos. Muitos dos problemas denunciados nas letras ainda fazem parte da realidade brasileira. Existe também um aspecto emocional muito forte no álbum. Apesar da dureza das letras e do peso sonoro, Rapamundi não era apenas revolta. Havia humanidade, sensibilidade e reflexão. O disco conseguia equilibrar indignação e poesia de uma forma rara. Talvez por isso tenha marcado tantas pessoas profundamente. Críticos musicais da época reconheceram a importância do trabalho, mas talvez ninguém imaginasse que ele se tornaria tão influente ao longo dos anos. Hoje, Rapamundi é visto como um dos grandes álbuns da música brasileira dos anos 90, não apenas pelo sucesso comercial, mas pela transformação cultural que ajudou a provocar. Também pode carregar crítica, profundidade e consciência. Ileaie, Tumulto, A Feira, Vapor Barato, Pescador de Ilusões, foram grandes hits deste álbum sensacional, além de outros. Ao analisar o impacto do disco, fica claro que ele representou mais do que um simples lançamento musical. Rapamundi foi um retrato social de um Brasil urbano, desigual e inquieto. Um álbum que deu voz a quem muitas vezes era ignorado. Um trabalho que aproximou estilos, derrubou preconceitos musicais e mostrou que a arte popular também pode carregar crítica, profundidade e consciência. Poucos discos conseguem capturar tão bem o espírito de uma época. E menos ainda conseguem permanecer relevantes décadas depois. Rapamundi alcançou esse feito porque nasceu da verdade. Não era apenas música para entretenimento, era música para provocar, refletir e representar. E talvez seja justamente por isso que o álbum continue tão importante. Em tempos de mudanças constantes na música e no comportamento social, Rapamundi permanece como símbolo de resistência artística e autenticidade. Um disco que transformou o Rapa em uma das maiores bandas da história do rock brasileiro e que ajudou a redefinir o papel da música como ferramenta de crítica social no país. Se você não conhece essa obra-prima da música brasileira, vale a pena ouvir, e se você já ouviu, ouça novamente, agora.